Olá pessoal, meu nome é Michael, eu dou aula de filosofia para vocês, né? Vocês já devem conhecer minha cara. E essa é a nossa primeira aula de redação, né? Eu quero começar pedindo desculpas para vocês, né? É um momentinho de desabafo, né? Foi um pouco complicado esse período de adaptação, né, ao EAD, esse período todo de quarentena. Tem sido muito complicado para todo mundo, eu imagino, né? E eu senti muitos efeitos, né? Principalmente no meu primeiro semestre da faculdade, que foi bem complicado, tranquei muitas matérias. Mas a gente tá aí, tá nessa e vamos seguindo, né? Agora que eu me acostumei um pouco com esse perfil, ok, questão de mudança, então talvez eu demore um pouco para poder postar a próxima aula, né? Mas agora que eu já estou um pouco mais acostumado com esse padrão, né? Esse novo normal que a gente está vivendo nesse momento, é, eu vou começar a publicar as aulas para vocês, né? Então, o que a gente vai começar a fazer, né? Às vezes eu vou estar dando uma olhada pro lado, mas é simplesmente porque eu tô com a aula de vocês aberta aqui do lado. Então é só para poder acompanhar para vocês. Se vocês quiserem, inclusive, enquanto vem esse vídeo, abrir o PDF para poder ir acompanhando, né? Porque é mais uma apresentação. Essa aula realmente é mais uma apresentação de como vai ser nosso curso, de como a gente vai tratar, né? E claro, minhas redes sociais vão estar todas abertas, meu e-mail eu deixei ali em cima no cabeçalho, né, do PDF. E além disso tem o meu WhatsApp no grupo dos alunos, então vocês podem conversar, podem mandar dicas, podem mandar sugestões, né, que não tem problema, tá bom? Vamos lá. Eu comecei primeiro falando desse período de quarentena, que foi um período muito complicado, que era um período que eu estava me adaptando, né, que eu comentei aqui. E, bom, agora qual vai ser o nosso perfil de aula? O nosso perfil de aula vai ser um perfil de aula um pouco diferente do que os outros professores estão fazendo. O nosso perfil de aula vai ser basicamente em documentos mesmo, em PDFs, né? Então, isso daqui que eu estou fazendo com vocês é uma coisa que pretendo fazer mais vezes, mas não é uma coisa que eu necessariamente vou fazer todas as vezes. Simplesmente porque a aula de redação, por mais que seja um debate muito grande, na maioria das vezes é realmente você sentar e debruçar para escrever, né? Então, a gente pode muito bem ter esse diálogo aqui pelas redes sociais, vocês mandando mensagem para mim, né, marcando qualquer coisa, se vocês precisarem de algum help, vocês me avisam, eu abro um chat no Google Meet pra gente papear, né, em videochamada e tudo mais, não tem problema, né? Só que eu não tenho como fazer uma live, na realidade eu não tenho como gravar um vídeo sobre os assuntos, porque nem sempre os assuntos eles são concernentes para gravar um vídeo, né? Por exemplo, quando eu for começar a tratar de gêneros textuais, talvez eu faça um vídeo para poder ajudar vocês a compreender algumas coisinhas e tal. Mas, não, por exemplo, se eu vou te passar uma proposta de redação, não tem por que eu ficar gravando um vídeo para poder, né? Sendo que proposta de redação é basicamente você ler, tentar entender, né? Tira dúvidas comigo. Mas é uma coisa mais, né? Você com você mesmo, né? Então é basicamente isso. Vamos ver. Onde trataremos assuntos formais da redação. Então, os PDFs, como é que eles vão se estruturar? Normalmente eu vou começar trazendo o tema, um gênero textual para vocês, né? E depois eu vou tratar o gênero textual com vocês, vou trazer referências, vou trazer textos, né? E aí, gente, a aula de redação, o que vocês não leem nas outras matérias, não sei se vocês leem, o que vocês não têm, às vezes, costume de ler em outras matérias, vocês vão ter que ler na minha, né? E não tem o que fazer, porque, infelizmente, né? É uma dica que depois a gente vai tratar sobre. Não tem como você ser uma pessoa que faz uma boa redação se você lê pouco, né? Não tem o que fazer, né? Eu não sou o tipo de pessoa que é aficionado com fórmulas. Eu não gosto e eu vim da filosofia, então eu não gosto mesmo. Quer dizer, eu não gosto mesmo, né? Então eu não vou ser a pessoa que vai falar, ah, não, porque no segundo parágrafo você usa tal conjunção para você juntar com o primeiro. Gatos, não vai rolar isso. Eu vou te mostrar, eu vou falar para vocês por que os parágrafos têm que ser, sabe, tipo, interligados uns com os outros, mas eu não vou em momento nenhum ficar jogando fórmula para vocês, né? No máximo eu vou ditar como se estrutura realmente uma redação, né? Os gêneros em si, mas eu não tenho como ficar jogando fórmula para vocês. E como vocês vão ter esses feelings? Lendo, sabe? Não tenho o que dizer, né?
Então, as nossas vai ser o quê? O PDF eu vou mandar para vocês com os textos, com os gêneros, vou mandar todas as curiosidades, vou mandar, sabe, tipo, peculiaridades, curiosidades dos próprios textos mesmo, os textos mais famosos, vamos tratar de narração. Daí, por exemplo, vou pegar a crônica. Daí pega uma crônica famosa, vou jogar para vocês, joga, sabe, eu vou tentar sempre colocar bibliografias, né, coisas para vocês terem essa vivência. Porque quanto mais você, por exemplo, se eu te dou várias crônicas para você ler, por mais que eu não te fale como é a estrutura da crônica, você começa a notar que algumas coisas nas crônicas se repetem. Então, às vezes, esse feeling fica muito mais na mente do que eu te passar um PDF com 25 mil maneiras de você decorar o que é uma crônica, sabe? Tá. Daí vai ter isso tudo mais e normalmente eu vou deixar para vocês, depois de todas essas aulas, eu vou gravar, eu vou deixar o PDF com o conteúdo e depois eu te lanço um outro PDF com as propostas de redação. Normalmente uma ou duas, depende. Aí pode ser tanto para eu pedir para vocês fazerem as duas, quanto eu posso pedir para vocês mandar duas para vocês escolherem uma, que normalmente é o método da Unicamp atual. Na Unicamp, antes você tinha que fazer duas redações, agora de gêneros aleatórios. E agora você tem dois gêneros aleatórios com temas diferentes, que você escolhe um deles, seleciona e faz. Então, já é um bom treino para vocês. Por quê? Por exemplo, a prova de redação da Unicamp, que foi a que eu prestei quando eu vim para letras, porque eu estou no primeiro ano de letras agora, né? Estou indo para o segundo semestre, mas eu fiz filosofia, alguns anos de filosofia, né? Então, quando eu fui prestar o vestibular o 2020, o 2019-20, né? A segunda fase da Unicamp foi assim. Era um texto era uma proposta de redação que falava sobre um texto que era a definição de micromachismos, que eram frases, se não me engano, 16 tópicos com frases, que eram frases, tipo, sabe, que você poderia identificar os micromachismos. E daí, a redação desse texto é basicamente... Minha rua é barulhenta, gente, é um porre. Qual que era a questão? A proposta de redação era para você escolher um dos temas, um dos micromachismos listados, e escrever uma crônica em cima deles. Outra proposta de redação era o quê? Era um texto sobre uma questão ambiental, né? E você tinha que escrever um roteiro de podcast sobre aquele tema. Então, vocês podem ter a Unicamp, faz tempo que eu não leio um pouco sobre as outras, né, universidades, mas a Unicamp tem essa coisa que o pessoal brinca, né, o pessoal que estuda vestibular fala que a prova de redação da Unicamp é uma questão à parte, porque a Unicamp, eu acho que essa foi a primeira vez em muito tempo que cai crônica, que é um gênero mais acessível, um gênero narrativo, né? Tem um pouco. Mas é muito raro acontecer esse tipo de coisa. Normalmente teve eu lembro que um ano que eu fiz, teve verbete e teve manifesto, se não me falha a memória, né? Um era manifesto e o outro era... eu não lembro qual que era. Mas eu sei que já caiu post de blog, já caiu... campanha publicitária. Então, tipo, é muito aleatório. Então, por exemplo, eu não tenho como tratar todos esses temas com vocês, porque é na aleatoriedade, né? Então, eu vou tratar com vocês os temas dos últimos anos e vocês já vão dando uma estruturada. Até porque a Unicamp tem a facilidade, e é uma coisa que é uma dica que eu tenho que dar para vocês, é o quê? Estudem os vestibulares que vocês pretendem prestar. Então, por exemplo, se eu vou prestar a Unicamp, eu vou ler as propostas de redação da Unicamp e o que eu vou entender? A Unicamp, ela dá mais ou menos a estrutura dos textos que ela pede. Então, e depois, nas próximas aulas eu mando para vocês uma proposta para vocês darem uma olhada. Mas convido vocês a irem no site da Conveste e dar uma olhada também. Então, tipo, por exemplo, esse daí dos micromachismos tinha toda a questão do que mais ou menos o que era uma crônica. Claro, não é uma coisa, tipo, né? Detalhe, tipo uma listinha. Mas era uma coisa do tipo, crônica assim, 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 que aborde esse tema, com questões do cotidiano, que é basicamente a definição do que é uma crônica, né? Então, eu quero tentar trazer esses pontos de sempre deixar duas propostas diferentes para vocês irem testando,
né? Claro, eu tenho facilidade com uma, vou fazer com aquela que eu tenho mais facilidade. A que eu tenho menos facilidade eu deixo para uma próxima, talvez vocês nem precisem fazer, né? Mas a ideia é sempre tentar jogando isso. Mas claro, por exemplo, isso daí é mais pro final. A minha ideia é o quê? Se eu tô tratando com vocês carta, eu quero dar 2 temas de carta para vocês fazerem, e daí vocês escolhem qual que vocês preferem. Lá pro último, quando a gente já estiver lá no final, que a gente já tiver tratado alguns temas, né, algumas questões de gênero, dos gêneros textuais a mais, aí sim a gente pode muito bem, eu coloco 2 gêneros totalmente aleatórios e vocês escolhem o que vocês preferem, beleza? Deixa eu ver. Bom, começar deixando claro que não tem uma fórmula mágica para escrever bem. Isso daí não tem. O que eu posso dizer para vocês é ler bastante, ler criticamente. E isso daí é uma questão que o vestibular pede. O que o vestibular pede? O vestibular não pede uma leitura, ele pede uma leitura crítica. Sempre. Sempre foi assim, né? Então, o que acontece? O vestibular, quando ele te dá os textos de apoio, eles querem o quê? Que você leia aquele texto e que você vá além daquele texto. Então, por exemplo, o texto está falando sobre publicidade infantil. Daí, o que você tem que prestar atenção? Quais são os dados que estão sendo colocados? Qual que é o viés daquele texto? Se o autor está, de alguma maneira, concordando ou discordando daquele texto? Sabe? Esse tipo de leitura. Porque eu brinco muito, eu sou muito apaixonado por literatura, né? E eu brinco falando que um texto nunca é só um texto é um mundo de coisas. O leitor crítico, o que ele faz? Ele embarca naquele mundo. Então ele vem, ele é quase como um ato filosófico dentro do texto, sabe? Então eu vivo brincando com vocês falando que o filósofo é o quê? É a criança de 5 anos que olha para o mundo e pergunta o quê, por quê, onde, quando, como, sabe aquelas perguntas básicas? Então o leitor crítico ele é basicamente a pessoa que vai chegar no texto e vai falar, beleza, esse autor está concordando ou está discordando? Pô, esse texto está falando de Revolução Cubana. Eu sei sobre Revolução Cubana, então eu vou pesquisar no Google o que foi a Revolução Cubana, quais foram as reivindicações e lá. Para o quê? Para eu me inteirar no texto para eu poder conseguir tentar tirar o máximo que der dele. Isso é um leitor crítico. E esse é um exercício que você tem que criar não só para prestar o vestibular, né? Eu acho que isso diferencia muito a pessoa que está prestando o vestibular porque quer passar a pessoa que tem um foco, às vezes, universitário, já no pré-vestibular, quanto diferencia muito aquela pessoa que está só querendo passar no vestibular, né? A pessoa que está querendo só passar no vestibular, quando ela chega na universidade, ela leva um pau no primeiro semestre. E, sinceramente, essa não é a minha ideia de preparar vocês como alunos. A minha ideia é preparar vocês como ótimos pré-vestibulandos, mas, principalmente, eu quero que vocês levem o mínimo de pau possível na universidade, no primeiro semestre. E na universidade, os textos acadêmicos é isso, gatos, sabe? Gatinhas e gatões é só isso que tem. O professor vai te dar um texto de 10 páginas, que se você for um leitor crítico, você vai tirar 25 páginas do que ele está falando, sabe? E se você não tirar as 25 páginas, você leva o pau na matéria, dependendo da matéria. Principalmente quem tem foco de humanas, é isso aí, gato. Você vai pegar o texto, vai ler, reler, pesquisar aqui, pesquisar ali, pegar um comentador, pegar isso daqui, e daí você vai, a hora que você for resumir aquele texto vai ficar maior do que um bagulho original, né? Sério. Na filosofia a gente fazia muito isso, e eu acho que isso dá uma coisa que eu já tô meio careca. Não, eu não tô. Meu cabelo tá crescendo. Mas tô quase careca de fazer. E na letras eu descobri que isso daí também é comum. Então, aparentemente, na humanas a gente, leva, fazendo isso. Quem é de exatas já é um pouco mais tranquilo, mas é bom vocês terem esse senso crítico. Eu acho que senso crítico é essencial para qualquer área do conhecimento, né? Então não tem uma fórmula mágica para eu poder dizer para vocês, gente. Então as dicas que eu tenho para vocês é o quê? Não vou te dar uma fórmula, você vai ter que ler os gêneros e vai ter que entender eles. Vou te dar um guia. Você vai seguir aquele guia, mas você basicamente vai ter que aprender sozinho, lendo. Não tem o que fazer, né? A gente nem tem a quantidade de aulas específicas para eu conseguir tratar os gêneros com vocês com a profundidade que às vezes eles merecem. Então eu vou dar um resumo para vocês leiam os resumos, leiam as propostas e estudam, tá? E a outra coisa é o que? Além de ler, eu convido vocês a lerem
sabe, aquilo que eu comentei, ler os roteiros, ler as propostas de redação. Vai lá, abre, eu quero fazer Unicamp, Unesp e USP. Abre os três e dá uma lida, por quê? Você pode pegar o USP, a Unicamp e a Unesp cobrando o mesmo gênero ou às vezes o mesmo tema de maneiras totalmente diferentes. E daí para você não sair total, a ideia do pré-vestibular é o quê? Você ser o mínimo possível surpreendido na hora de fazer a prova. Né? A gente está aqui para tentar surpreender, né? Para tentar jogar todo o choque na cara de vocês agora, porque quando vocês sentam para fazer a prova, vai ser uma coisa muito mais tranquila, vocês vão ter muito menos surpresa. Por quê? Porque o fator surpresa deixa você desestabilizado emocionalmente e psicologicamente. E uma pessoa emocionalmente, psicologicamente afetada, ela tem tendências enormes de não se dar bem no vestibular. Por quê? Vestibular não é só fazer questões. Vestibular é quase como uma maratona. Uma maratona que tem uma questão física, por exemplo, o Enem é uma questão física de resistência, né? Física, resistência psicológica, sabe? Eu não canso de contar da história da menina que fez o vestibular comigo, que a gente, na minha época, o meu cursinho era de 1 ano e meio, né? O Dercy, a primeira turma foi de 1 ano e meio. A gente entrou em agosto e se formou em dezembro do outro ano, né? Então, o que acontece? A gente fez 5 meses e a gente estava muito... A minha turma era muito empenhada, então em 5 meses a gente estava muito bom. Prestei vestibular, a gente prestou o Enem e tudo mais. Tal. Eu passei na PUC, eu consegui bolsa para filosofia, para pedagogia. Não, eu consegui bolsa bolsa 100% no ProUni em psicologia na PUC. E a minha amiga, ela foi prestar o Enem naquele ano e ela era a menina mais crânio possível, sabe? Ela faz bio, né? Ela entrou junto comigo em 2017 na Unicamp. Ela já tá quase se formando. E ela era genial. Ela foi fazer a prova, o que aconteceu? Branco. Ela deu branco no meio da prova. E ela não conseguia fazer, ela ficou desesperada. Então é uma questão que não é só uma preparação de conteúdos. Vocês têm que estar com uma preparação mental, tem que dormir bem, tem que se alimentar, sabe? Então, tipo, é aquele negócio do quanto mais você estiver preparado para a prova, menos esse tipo de coisa acontece. Então leiam as provas, sabe? Tipo, estudem legal, dá uma revisada, porque isso tudo ajuda muito vocês na hora que vocês precisarem, beleza? Tá. Melhor texto, as propostas de redação, tá. Entender a prova que vocês estão prestando, né? Eu ainda dei o exemplo aqui, por exemplo, que a FUVEST em 2017, o vestibular próprio da USP, ela cobrou em 2017, né? O vestibular de 2016 e 2017, então quem passava nesse vestibular entrava já em 2017, que foi o ano que eu entrei, né? Eu passei na USP, mas eu passei pelo Enem, mas eu fiz o Unicamp. Mas tá aqui, ó. A FUVEST de 2017, o tema da redação foi uma dissertação sobre resposta à pergunta o que é esclarecimento, o Aufklärung, que é uma entrevista muito famosa, é um texto filosófico muito famoso do Kant, do Immanuel Kant, um filósofo alemão, que é um dos pais do que a gente conhece como filosofia moderna, né? Tudo tem Kant. E eu vou dar essa aula para vocês em filosofia, depois a gente vai trocar essa ideia interdisciplinar, né? Quando eu der a aula. Mas, notem, caiu isso em 2017, na USP, foi uma dissertação, né? Em 2020 caiu esse tema dos micromachismos, que é um tema bem... Você vê que a USP pegou uma coisa de filosofia, ela pegou uma coisa de filosofia, trouxe para o cotidiano atual, porque é uma proposta bem atual, se você for ler, depois eu vou colocar para vocês, né? Mas é uma proposta bem atual, mas é com um texto bem antigo, né? Bem antigo. Ele é de 1846, alguma coisa assim, por aí. Já o dos micromachismos é um texto, se eu não estou enganado, dessa década de 2010 para frente, né? Então é um texto relativamente bem recente, né? E essa questão do tema ambiental e o podcast é uma coisa que se popularizou nos últimos anos aqui no Brasil, mas nessa última década também. Então a gente está falando de um tema extremamente atual, né? Já o Enem de 2018, ele já tratou sobre o tema da manipulação do comportamento digital pelo controle de dados na internet. Foi uma dissertação também.
Então, o que acontece? Você vê que é um tema totalmente atual. Então, vocês têm toda essa construção de como você constrói um tema de redação para um vestibular. E varia muito de vestibular para vestibular. Tem vestibular, por exemplo, convido vocês a fazerem esse teste. Tem vestibular que é temático. Eu prestei o Enem de 2014, o de 2015, o de 2016, o de 2018 e o de 2019. Sou quase um perito em Enem. E nos últimos anos, eu acho que o único que não foi temático de fato, foi até chato, né? Foi o de 2019 e 2018. O de 2000 e... Minto, o de 2018 foi ótimo, eu acho. Foi esse. Eu acho que foi 2018. Eu sei que os temas, normalmente, tipo, eu peguei violência contra a mulher, eu peguei esse da manipulação do comportamento dos usuários. Então, tipo, eram provas que eram praticamente temáticas. Todos os textos, de alguma maneira, ele tinha esse viés, né? Tanto que teve uma prova que foi muito boicotada, inclusive, pelo próprio presidente. Se não me engano, foi a de 2018 mesmo. Que tinha a coletânea de textos. Era uma coisa que, tipo, sabe, tratava, tipo, tinha a questão da vovó lésbica, sabe? Tipo, tinha toda uma questão X. Eu fui fazer a do ano passado não tinha tema e ela era a partidária. Então já foi uma prova bem mais difícil de fazer. Não porque era difícil de conteúdo, é porque era chata mesmo, né? Muito chata, né? Era o tipo de prova que você tinha vontade de dormir durante a prova. Porra. Mas tem provas que são temáticas, né? Tem provas que pegam conteúdos temáticos, tem prova que a prova toda é um tema só. Então, tipo, vocês têm que estudarem para ver, porque às vezes você pega um tema que você não conhece, você já tá com 2 passos para trás, entende? Então é bom sempre dar essa estudadinha, né? Que mais? Mitos. Quando a gente entra dentro da matéria de redação, é muito comum que você ouça milhares de coisas e, sério, às vezes vocês olham pro professor e fica assim, esse professor nunca ouviu essa frase que eu vou falar. Mas, gatos, a gente ouve tantas vezes a mesma coisa que a gente já tá aqui, ó, sabe? Bom na cabeça. Mitos. Sabe aqueles mitos do tipo, eu escrever é um dom, eu nunca fui muito bom de escrever, nunca escrevi muito bem, eu nunca vou conseguir, sabe? Ou então aquele que já tem a máxima, né? Tem essa ideia mínima, tem a máxima. Porque eu nunca tive problema com escrita, então, pra que eu vou estudar? Vou me matar à toa. Porque nada, sempre escrevi muito bem, vou me matar na redação, vou arrasar. Gays, seguinte, não é assim, né? É um mito, isso daí é um mito, né? A gente brinca falando que são as verdades nada absolutas, né? Escrever, eu sou contra a ideia de você se cancelar de algo porque você não tem o dom. Por quê? É claro que existem pessoas que têm predisposições para algumas coisas, sabe? Tem gente que tem predisposição para ser uma pessoa de humanas, porque ela gosta mais de ler. Às vezes ela tem esse padrão de leitor, muito mais. Ele prefere, sabe, tipo, percorrer milhões de caminhos do que necessariamente ir direto ao ponto. Sabe, são diferenças até mentais mesmo. Isso daí é o que faz o nosso mundo tão lindo, porque as pessoas são totalmente diferentes, né? Eu tenho predisposição para escrever, a pessoa tem predisposição para fazer conta, a pessoa tem predisposição para poder pesquisar sobre a natureza, e a gente está aqui, né? Eu entendo essa ideia de predisposição, mas eu acho que é um absurdo que as pessoas se cancelem porque elas têm um pouco mais de dificuldade para fazer alguma coisa. Escrever é complicado, não vou mentir, é complicado mesmo até para mim. Eu nasci com predisposição para escrita e leitura, né? Além das questões da arte, mas tipo, principalmente escrita e leitura, eu tenho muita facilidade com isso, né? Mas não é porque eu tenho muita facilidade com isso que eu não tenho que ler um bocado, que eu não tenho que escrever, até conseguir achar alguma coisa bacana. Eu escrevo livros, eu tenho alguns livros publicados, inclusive. E vocês acham que eu, por exemplo, sabe, simplesmente sento, escrevo, tudo e arrasou. Gatos, eu já escrevi 11 vezes o mesmo capítulo. Por quê? Porque não estava bom, sabe? Eu escrevi a primeira vez, não estava bom, escrevi a 10ª, não estava bom, a 11ª saiu minimamente decente. Se eu ler ela de novo, eu vou querer reescrever de novo, sabe? Por quê? Porque escrita é um processo eterno de aprendizado, assim como todas as coisas que a gente faz, sabe? Quando você entra no ramo de pesquisa, quando você entra no ramo da ciência, principalmente, você entende que você aprende X,
mas daí de repente tem o YZ. Daí você aprende o YZ e o X, daí você de repente aprende que existe XY, existe YZ, existe XYZ. Sabe, tipo, você vai, parece que você, quanto mais você aprende, mais coisas você vai aprendendo. Isso daí é Sócrates puro. Então você fica aumentando, então você nunca pode falar que você sabe de tudo. Então, você não pode virar para mim e falar que você não pode, você nunca vai saber fazer muito bem, porque é treino. Mas você também não pode falar que você sempre soube fazer e que você arrasa. Por quê? Excesso de confiança é tão complicado quanto falta de confiança, principalmente no vestibular. Por quê? Eu já vi muita gente que escrevia muito bem e que foi muito mal no vestibular. Por quê? Porque não estava preparado para o que o vestibular estava cobrando. Deu um branco, deu um nervoso, a pessoa ficou querendo fazer 25 mil firulas na redação, não conseguiu conectar os temas e quase zerou a prova, sendo que tinha gente que eu vi que tinha muita dificuldade em escrever e tirou um 800 da vida brincando. Então, eu acho que é muito complicado você não ter tanta autoestima, porque você tem que estar minimamente confiante para fazer um vestibular, mas você também não pode estar extremamente confiante porque é uma coisa que não rola, certo? Então, esse mito vocês cortam. Preparem-se como se vocês tivessem nascido com essa predisposição e preparem-se como se você não tivesse nascido com essa predisposição, beleza? Outra coisa é aquela brincadeira, aquela questão da mão, né? Eu escrevo de letra de mão, eu escrevo de letra de forma e o vestibular só cobra. Gatos, a única coisa que o vestibular cobra é se você escreve na linguagem, se você segue a norma culta da língua portuguesa, lembrando. Se você escreve segundo as normas, né, da língua portuguesa, se você cumpre o requisito, né, os requisitos dados de gênero, de quantidade de linhas e tudo mais, e essas coisas. De resto, a letra sendo legível, isso daí é uma coisa que ele sempre deixa, né? A letra sendo legível, independente do jeito que for, tá ótimo, arrasaram, certo? Não fiquem muito nessa de, porque eu escrevo de letra de mão, porque eu escrevo de letra de forma. Gato, sendo legível, o corretor olhando para sua redação e conseguindo entender a sua redação, tá perfeito, certo? O outro mito, esse mito é louco. Por quê? No vestibular o texto bom é o texto grande. Não! Sabe? Não! Né? É o famoso caso do tamanho não é documento. Não é só para besteira que a gente usa essa frase, a gente usa aqui dentro também, né? Tamanho não é documento por quê? Tem muitos motivos pelos quais eu posso te dar. Tem a pessoa que escreve muito, mas ela escreve encheção de linguiça. Eu já corrigi texto que a pessoa passou 2 parágrafos para dizer uma coisa que poderia ser resumida em 2 linhas. E isso, para mim, não é nada é mais irritante do que uma pessoa que está subestimando a minha capacidade como corretor, sabe? Existem pessoas que são prolixas, sabe? Aquela pessoa que, em vez dela falar, ela poderia falar em 2 linhas, mas ela tem todo um desenrolar para poder fazer. Isso é uma coisa. Aí tem a pessoa que enche linguiça mesmo, ela não sabe merda nenhuma, mas ela faz questão de tentar enrolar o corretor como se o corretor não soubesse do que ele está corrigindo, sabe? Se vocês não sabem, os corretores normalmente eles sabem nos temas antes das provas. Por quê? Porque eles leem, gatos. Eles pesquisam, eles vão atrás dos temas, eles vão atrás da questão, por exemplo, propósito de intervenção no Enem, por exemplo, que tem as propostas de intervenção que você tem que fazer, né? Eles vão ler questões jurídicas, eles vão querer, sabe, estudar maneiras que podem ser aplicadas as propostas de intervenção. Então, quando eles pegam as redações prontas para poder corrigir, eles já têm uma puta de uma noção, sabe? Então, não tentem subestimar o corretor, sabe? Então não tem essa coisa. Eu já vi texto de 15 linhas que era 10 vezes melhor do que um texto de 25 linhas. E também existem aquelas pessoas que escrevem 15 linhas, mas com a letra tão pequenininha que se você fosse colocar numa letra comum, ela teria escrito 40, né? Então tamanho não é documento mesmo dentro de um texto, né? Principalmente dentro do vestibular. As pessoas fazem conforme elas estão confortáveis. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa extremamente prolixa, que escrevo muito, eu falo muito, escrevo muito, então eu aprendi na caligrafia mesmo a escrever bem pequenininho no vestibular, né? Escrever bem pequenininho, por quê? Eu escrevendo bem pequenininho, eu consigo escrever mais coisa. Já tem gente que escreve pouco, mas daí quer escrever mais, então ela vai lá, aumenta a letra, escreve.
Então, são jeitos, mas essa coisa do nome não tem muito o que fazer. O importante é o quê? Você seguir as normas, seguir o tema, não fugir e tal. Sabe? Isso que é o importante, tá? E a outro mito, se não me engano esse é o último mito, é aquela do originalzão. Todo mundo diz que no vestibular o corretor tá aqui para poder curtir as ideias originalzona. Ótimo. Só que o que vocês precisam saber de primeiro ponto? Vestibular não está, que nem eu comentei para vocês, ela não é, o foco do vestibular não é um texto criativo. O foco é um texto crítico. O quão profundos são seus argumentos, o quão relevantes são seus argumentos, o quão bem embasados são os seus argumentos. Não adianta você querer pintar, firular e bordar dentro de um texto, sendo que esse texto não tem conexão nenhuma entre parágrafos, que ele foge do tema, que ele faz isso, faz aquilo, ou que você tem que escrever, começa muito bem, porque você está tentando, passa muito tempo tentando, sabe, criar alguma coisa que seja minimamente original e tal, mas daí os últimos parágrafos você já está sem tempo para poder escrever, e daí você escreve correndo. Não adianta. Às vezes, né, eu brinco muito falando que no vestibular, às vezes, optar pelo seguro é muito mais tranquilo. Por quê? Você optando pelo seguro, você está simplesmente ali na sua zona de conforto. A partir do momento que você fica optando por uma coisa que seja muito mais distante que isso, a chance de você se trepar é muito grande, né? Então, às vezes, você pode cair, por exemplo, na ideia de ser originalzão, você pode cair na oralidade. O corretor odeia isso. Eu entendo, os corretores entendem o que é cair na oralidade. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com texto acadêmico, por quê? No meu texto acadêmico é que nem isso, como se eu estivesse dando aula para vocês. Então eu caio em algo, não que eu saia falando palavrão no texto acadêmico nem nada, mas tem marcas de oralidade que são muito claras e que ficam muito presentes no meu texto. E eu já tirei 9,6 em prova, em trabalho, aliás, porque ele falava assim, seu trabalho tá impecável, sua argumentação tá incrível, mas eu não posso te dar 10 porque você tem marca de oralidade, e não é uma, é várias. Então é uma coisa que tipo tira ponto seu. Então, nem que seja para você escrever um texto mais quadradão, escreve um texto mais quadradão, mas não precisa necessariamente ficar focando em ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado nos textos, né? Claro. Agora falando. É lógico que, né, tem questões de provas específicas. Eu acho que, se não me engano, tem algumas universidades que tem prova específica para publicidade, marketing, essas coisas assim, que a originalidade conta. Só que, tirando esses casos, é legal você citar alguma coisa diferente. Pô, é bacana, porque você já fisga ali, por exemplo, numa introdução. É bom você pegar um exemplo que seja totalmente aleatório e que é muito bom. Por exemplo, eu já tirei 920 na redação do Enem. E eu lembro que a redação que eu tirei 920 no Enem foi essa. A redação que eu tirei 920 se eu não me engano, que eu tirei 920 foi a da intolerância religiosa. E eu tava o meu musiquinha. Eu citei uma musiquinha que falava sobre chuta que é macumba. Uma música boba, né? Mas era chuta que é macumba, né? Então, teve a da violência da mulher, por exemplo. Na introdução eu comecei citando sobre o tapinha não dói. E eu tirei uma ótima nota. Então, tipo, você não precisa ser quadradão. Mas é essencial que você tenha, sabe, tipo, tem um trabalho ali, sabe? Que você saiba muito bem articular as coisas. Você não precisa necessariamente quebrar a roda. Mas você pode reinventar ela. Entende? É uma sutileza, mas é importante, né? Bom, aí o outro ponto do PDF, né, da apresentação de vocês é o quê? Posturas. Gente, posturas em aula, assim, sabe? Para ajudar vocês. Participativamente, por quê? As nossas aulas, elas são o quê? Eu passando os gêneros e passando os conteúdos. Mas é o quê? Em sala de aula, a gente teria uns debates sobre os assuntos, né? Eu ia me preparar sobre os assuntos que eu estava pretendendo dar para a gente poder conversar sobre, né? Eu pretendo até fazer algumas reuniões via Meet, via live, alguma coisa assim, só pra gente ter um papo legal sobre os temas, porque não é só o gênero textual, é um tema que o gênero textual tá aplicando. Por exemplo, eu quero tratar de Covid com vocês.
Eu quero se não me engano, o primeiro tema que eu vou trabalhar com vocês é sobre, né? O primeiro gênero, ele tem a proposta de redação de vocês já está pronta e ela é sobre o Covid. E eu quero que vocês façam, de verdade, né? Então, sabe, tipo, tratar um pouco sobre o Covid, tratar sobre vivências, sabe, para você aprofundar um pouco daquilo, para às vezes você conseguir produzir melhor. Então, é ideal que vocês participem ativamente. Pô, se eu tô falando de algum assunto que tem alguma pertinência, pô, conta a sua história. Conta, tava lendo tal coisa esses dias. Porque soma no debate, soma no assunto e é muito relevante. Sério, muito mesmo. E o outro é fazer anotações, né? Pode parecer bobeira, mas fazer anotações é uma maneira ótima de você estudar. Não só porque você está, às vezes, pegando os pontos que sejam mais relevantes para você, mas também serve como um resumo que você vai ler. Então, toda vez que você for fazer anotações, não faça anotações como se eu fosse ler, o professor. Faça anotações que você vai entender. Por quê? Na hora que você esquecer do assunto, vão ser as suas anotações que vão ajudar você. São os seus resuminhos e os seus esqueminhas que vão ajudar você. Certo? Em casa. Aí tem a questão do quê? Isso daí era em sala de aula, no geral, mas mais em sala de aula, né? Um exercício que você tem que fazer em casa, mas, né, dentro das aulas. Fora da sala de aula, é essencial que vocês escrevam, que vocês treinem, que vocês revisem e que vocês escrevam de novo. Por quê? Não é na primeira vez que seu texto vai ficar impecável. Às vezes você vai precisar escrever, fazer que nem eu, escrever o capítulo 10 vezes para ele ficar bom no 11º, né? Então vai lá, escreve, vê tudo que funciona no seu texto, anota. Tudo que não funcionar no seu texto, você apaga e escreve de novo. Por quê? É isso, sabe? É ficar escrevendo, 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 escrevendo. Uma hora ele vai ficar bom. E ele vai mesmo ficar muito bom, sabe? Mesmo que ele seja exaustivo e que você termine com ele, termine o texto querendo mandar ele pra puta que pariu e não querer olhar pra cara dele, sabe? Acontece, né? Mas o importante é que seu texto fique bom, seu texto fique fluido, sua gramática e sua ortografia estejam corretas, que haja coerência entre capítulos, entre os parágrafos, sabe? Que haja uma coesão ali dentro. Essas questões todas, certo? E o outro ponto é o quê? Usem a correção das redações como um meio de um estudo para vocês. Quando eu corrijo as redações, eu faço notas enormes. Às vezes eu escrevo mais do que vocês para poder corrigir. Por quê? Talvez eu não consiga fazer tudo isso, porque às vezes se 40 e poucos alunos mandarem isso, eu não tenho nem tempo hábil para fazer uma anotação gigantesca, sabe? Mas eu vou anotar oralidade, esse parágrafo e esse parágrafo não tem nada a ver, sabe? O que você apontou na sua tese inicial, você junto com os parágrafos não conclui no final. Ah, você ficou tão focada na proposta de intervenção que a sua conclusão não tem sentido nenhum. Você não concluiu, você só colocou, sabe? Tipo, essas coisas eu vou colocar. Né? Você elogio, nossa, esse parágrafo ficou muito bom, essa construção de período ficou ótima, sabe? Essas coisas assim. Mas eu também não sou uma pessoa muito técnica, assim, nesse sentido de gramática e tudo mais. Eu, tipo, corrijo aqui e tudo mais, sempre vou corrigir em vermelhinho as palavras que estiverem erradas, sabe? Tipo, vírgula, essa frase ficaria melhor se ela tivesse inversa, essas coisas assim eu faço. Mas, tipo, peguem essas correções e não simplesmente olhem a nota e guardem. Até porque eu também passo muito tempo corrigindo, gente. Valorizem meu trabalho. Mas a questão é o quê? Pega essas correções e começa a usar como crítica para vocês melhorarem na próxima. Por quê? Eu vou ficar muito chateado se eu tiver que ficar corrigindo 25 vezes a mesma coisa e eu notar depois que é do mesmo aluno. Eu vou ficar assim, porra, esse aluno não tá nem aí pra minha correção. Pô, tá de brincadeira com a minha cara. Eu sou canceriano, eu fico chateado, eu guardo, hein? Guardo no meu coração e guardo na minha mente. Vou olhar pra você, vou ficar assim, você é aquele que não corrige aquilo que eu tô falando. Chato, hein? Então, e sabe por quê, gente? Porque eu lanço uma maldição pra vocês todas as vezes que se eu ficar mandando várias vezes a mesma correção e vocês errarem na hora do vestibular, se vocês errarem de novo, vocês vão ficar, putz, meu professor falou 25 mil vezes. Minha voz vai ficar falando na sua orelha, ficar assim, eu avisei, você vai ver. Então, é legal vocês darem essa revisadinha bonitinha, usar isso daí como um trampolim para vocês poderem facilitar, beleza? E agora é o que, gente? Como que vai ser a questão? Critério de avaliação. Todas as minhas redações, eu vou trabalhar com vocês um critério de... Cada vestibular, cada proposta de redação tem um estilo diferente de critério de avaliação. O do Enem, por exemplo, são 5. São 5 modalidades de avaliação.
A da Unicamp, se não me engano, são 4 e a que eu vou usar também são 4, né? Cada uma valendo 2,5 pontos. Até porque, por exemplo, a do Enem, cada uma vale 200, porque são 1.000 pontos no final. A Unicamp vale até 12. Então, tipo, sabe essas coisas? Para facilitar para mim, eu coloquei uma escala de 0 até 2,5 para cada modalidade, somando 10 no final. Eu expliquei todas bonitinhas, eu vou dar uma passada bem rápida, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Mas é o que, ó? Os critérios são tema e coerência, valendo 2,5. Tipo de texto, valendo 2,5. Coletânea, valendo 2,5. E a modalidade coesão, valendo 2,5. Vou explicar mais ou menos o que é. O primeiro critério é o que? O tratamento do tema e a construção da coerência, que vale 2,5. Quem tirar 0 nessa competência, primeiro que já anula a redação, eu nem termino de ler, né? Se eu olhar e ficar assim, pô, o tema é publicidade infantil, e você começar a falar sobre pessoas que vão pra Disney, aí você matou, sabe? Se você não tiver nenhuma ligação com o tema, né? Lembrando que publicidade infantil é uma coisa muito complexa, não é só ir pra Disney. Então, se você foge do tema, zerou e eu não vou nem dar moral, sabe? E isso é uma coisa que os corretores fazem. Eles simplesmente não ligam, eles vão lá, ó, fugiu do tema, arrasou, não vou nem analisar nada, porque cada corretor, eu acho que corrige 12 ou 14 redações por dia. Então é muita redação para você corrigir, né? Se não me engano é o mínimo, eu acho. Então é muita correção, né? Então eu não vou nem fazer isso. Então quem tirar 0 nessa, você já sabe que você tirou 0 em tudo, não vou nem corrigir, né? Quem tirar 1, ó, lembrando que são modalidades, né? Essa modalidade de coerência e de adequação ao tema, né? Nota 1 é o quê? Você desenvolveu o mínimo do tema, sabe? Que é o texto, que é aquele texto que fica, tipo, sempre comendo pela beirada, mas ele nunca realmente, tipo, sabe, no texto, assim. Ele simplesmente citou algum momento que ele, né? Aí a gente dá 1, porque a pessoa não fugiu do tema. Ela simplesmente não quis abordar mesmo, né? Sabe-se lá por quê. Quem tira 1,5 é porque ele desenvolveu razoavelmente o tema, né? Que é aquele desenvolvimento bem básico, aquela coisa bem rasa, né? Bem shallow, né? Juntos e shallow, não. É bem isso daí, sabe? Nota 2 é o quê? A pessoa que foi mediana ou boa, sabe? Que é aquela pessoa que, tipo, pô, ela, sabe, tem uns pontos relevantes para tratar do tema, mas que poderia ser facilmente desenvolvido. Aquela pessoa que mostrou a parte de cima do iceberg e esqueceu que tem um puta de um conezão embaixo, entendeu? Mais ou menos isso, né? Ela desenvolveu, mas ela poderia ter desenvolvido mais. E, gente, quando você lê muita redação, você começa a entender isso. Por quê? Cara, tem vezes que você pega... Vou dar esse exercício para vocês. Vou passar um tema agora. Daí, no final do ano, eu vou passar esse mesmo tema e eu vou pedir para vocês reescreverem a redação de vocês. Vocês vão ver. Cara, às vezes a gente trata isso e o tema é isso aqui, ó. Tudo isso, né? Daí você fica, porra, eu nunca notei isso, né? Na época você não nota, você nota depois. Por isso que é bom ficar reescrevendo sempre. E a nota 2,5, que é a máxima, né? Que é a pessoa que desenvolveu muito bem o tema, que é o ótimo. Tá tudo ali, os tópicos estão relacionados, estão presentes, né? O tema tá bem aprofundado, ele tá pertinente, ele tá bem embasado, né? Aquele rolê, beleza, o amorzinho dos professores, certo? O tema 2 é o quê? Adequação ao tipo de texto. Então, o que acontece? Ele está relacionado ao gênero do texto, né? Então, o que acontece? Ganha nota 0 se eu pedir para você escrever uma dissertação, você escrever uma carta. Eu vou ficar assim, gay, você tá de brincadeira com a minha cara, entendeu? Você não sabe o que eu tô pedindo e você tá tipo, meu Deus do céu. 0, sabe? Se eu pedir uma dissertação e tiver lá assim, olá, professor, já vou cortar, porque eu ficar assim, gato, esse daqui tá de brincadeira com a minha cara, né? Cortei. Nota 1 é o quê? O desenvolvimento muito precário dessa estrutura textual, né? Que é aquele texto que tem, tipo, o mínimo, sabe? Tipo, você, por exemplo, você tem a dissertação, você tem toda uma estrutura da dissertação e o cara vai lá, ele simplesmente coloca as opiniões dele e tudo mais, tal, daí você fica assim... Faltou muita estrutura ali, mas ele ainda tá ali entendendo que pelo menos a dissertação você tem que ter uma opinião, né? Nota 1,5 é para aqueles que fizeram um desenvolvimento razoável, ou seja, que é aquele que, né, os elementos principais, às vezes, em questão, sabe, do gênero, estão ali no texto,
mas a do gênero, né, em si, mas tá tudo muito raso. O razoável é literalmente o shallow. Toda vez que você tirar um e-mail, você vai ficar assim, porra, tô no shallow do rolê, entendeu? Shallow só é bom no Oscar e no filme da Lady Gaga. De resto, não é muito bom, gente. Principalmente no vestibular, não é legal o shallow, tá? Só focando. O 2 é um desenvolvimento mediano ou bom. Tô ficando rouco. Que é o quê? Aquele que realmente ele utiliza ali da questão do gênero e tal. Só que falta sempre aquele pouquinho, sabe? O mediano bom é sempre aquele que tá bom, mas ele não tá ótimo, sabe? Sempre falta um pouco, né, mais naquela qualidade no texto, sabe? Tipo, por exemplo, tenho ali, sabe, tipo uma estrutura. Porque, por exemplo, quando eu for trabalhar com vocês os gêneros, vocês vão ver que todo gênero tem uma estrutura muito específica, né? Pode variar um pouco, mas ele sempre tem aquela estrutura que é tipo formulazinha de bolo. Então, o mediano ali é aquele que, tipo, ele vai lá dar uma pulada ali e fica assim, sabe? Ou então, tipo, pega dois e junta ali e fica assim, sabe? A ideia não é essa, a ideia é vocês trabalharem, né, os gêneros bonitinhos, iguaizinhos, lindos. Mas, né, às vezes acontece. Esse daqui acontece bastante. Ainda mais se às vezes você não tem domínio do texto, muito do gênero, é foda. E o 5 é o meu Deus do céu, tudo para mim, né? Que é aquele cara que sabe o gênero textual, ele trabalha em cima daquele gênero textual, ele tem todas as conexões, tem todas as estruturas, tudo muito bonitinho, né? Perfeito, tudo para mim. Amo. Quero dar essa nota para todo mundo, gente, arrasou. Eu amo dar nota alta para vocês, então, por favor, não me decepcionem, né? O terceiro é o quê? O terceiro critério é a utilização da coletânea. E aqui a gente tem um papo muito louco. Por quê? A nota zero, na maioria das vezes a nota zero de coletânea, ela não anula uma redação. Mas, bicho, o cara se matou para colocar uma coletânea para você. Se você não usar aquela coletânea, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Porque eu acho impossível que você saiba 100% sobre o assunto que você nunca cite uma coletânea. Então, pra mim, se eu tiver que dar zero nesse requisito 3, a gente vai ter um papo muito longo, porque eu vou ficar assim, gay, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, você não gosta de mim, não é possível. Vou levar pro pessoal, né? Porque é aqui, o zero é o quê? O aluno que ignora totalmente a existência da coletânea. Fica assim, ele tipo, eu vi a coletânea, mas ela não é relevante. E daí eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Não é assim. A nota 1 é o quê? A cópia. Gente, não façam isso. Por quê? Aqui eu tiro ponto. No sentido de nota que, né, poderia ser um 2, 1,5, 2. Você tira 1. Só que o que acontece? No vestibular, na maioria das vezes, quem copia da coletânea, aquelas linhas copiadas da coletânea são tiradas. E gatos, não adianta esse negócio de citação indireta, porque o corretor tá aqui, ó. Corretor, enquanto você tá fazendo, sabe, tipo, você tá comprando a farinha, o filhão já fez o bolo, já fez o nhoque, já fez tudo, sabe? O corretor já tá ali, ó, com a comida feita, com a pança cheia. Então não rola, né? Então fiquem sempre muito atentos nesse sentido, né? Não copiem a coletânea, usem da coletânea como, às vezes, uma motivação para você agregar outros, sabe, outros pontos, né, dentro do seu texto, beleza? Nota 1,5 é o quê? É a leitura simplória dos trechos da coletânea, que é aquele que faz pouca ou nenhuma reflexão, né, do conjunto dos textos. Porque normalmente é o quê? Normalmente é 2 ou 3 textos de coletânea, normalmente é um quadrinho, normalmente é uma campanha publicitária e um texto de fato. Normalmente, né? Então o que acontece? Os três tratam do mesmo assunto de maneiras diferentes. Então é legal vocês fazerem uma conexão entre eles e tratar no texto. Isso é um jeito de você conseguir movimentar a coletânea. Se você simplesmente falar, não, porque tá o texto assim, 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 você está fazendo uma leitura simplória, você está sendo básica, sabe? E a ideia não é ser básica em momento nenhum. Não seja básica, sabe? Seja muito mais do que isso. Seja uma queen, não seja uma básica. Beleza? Então, tenta sempre movimentar. Quem não movimenta, quem simplesmente lê ali no máximo, sabe, a coletânea e coloca uma coisinha ou outra, básica vai tirar 1,5, tá? Nesse requisito. A nota 2 é o quê? A boa leitura da coletânea. Que é o quê? Aquela pessoa que... Aí a gente vai falar sobre... A coletânea entra também a questão dos repertórios.
O que acontece? É aquela pessoa que movimenta a coletânea, que pega os 3 textos e ela sabe, argumenta, e sabe, argumenta aqui, e você constrói um texto que seja minimamente bacana só com os textos da coletânea. A ideia não é só essa. Né? O vestibular, o que ele faz? O vestibular ele te dá a coletânea como uma motivação para você movimentar repertórios exteriores. Então, por exemplo, você também não precisa ficar, sabe, procurando uma inspiração dentro do seu, sabe, do seu útero, sabe? Não precisa disso. A ideia não é essa. Mas o que é? Por exemplo, a violência, sobre a violência com a mulher. Eu brinquei com a citação do Tapinha Não Dói, porque na época eu tinha lido que o cara que escreveu, o cara do Furacão 2000 que escreveu um Tapinha Não Dói, teve que pagar uma indenização altíssima sobre essa letra. Porque hoje em dia ela é extremamente as pessoas entenderam que ela era extremamente problemática, né? Então, o que acontece? Você tá pegando o tema, você está lendo sobre os repertórios, né? Você está lendo sobre os textos da coletânea e você está trazendo um repertório lá de trás, mas por quê? Ele é relevante. A nota 2,5 é esse ponto, sabe? Você pegar, você movimentar, sabe, a coletânea junto com informações que não foram dadas na coletânea. Por quê? Você torna os textos da coletânea e os seus argumentos muito mais concisos. Eles ficam muito mais, sabe, tipo, fortes, parece. Sabe? É que nem dar espinafre pro Popeye, sabe? O Popeye sozinho, ele provavelmente conseguiria bater em um bocado de gente, mas quando ele come o espinafre, é tudo, sabe? Então o que acontece? A nota 2 é o Popeye sem o espinafre. O cara bacana, tudo mais, marinheiro forte e tal, gosta de uma briga, mas ok. A nota 2,5 já é o quê? O Popeye com o espinafre. O Popeye com o espinafre, quem aguenta aquele homem? Ninguém. Não tem navio, não tem brutos, não tem nada que consiga não cair na porrada com ele, né? Coitado, apanha um monte. Então, é isso aí. Deu para entender esse sentido, imagina, né? Olha o exemplo também, né? A modalidade 4 é o que? É da coesão. E essa daqui, gente, a coesão é chatíssima, por quê? A coesão, se eu não me engano, tem uma matéria, eu vou passar para vocês depois, quando eu começar a estudar gênero com vocês, eu vou passar, né, a coerência, a coesão, né, todas essas divisões bonitinhas para vocês não terem dificuldade. Nossa, que é um cílio no meu olho. Muito cílio, gente. Não sei como eu não fiquei sem cílios até hoje. Mas enfim, o que acontece? A coesão, aqui ó, quem tira nota 0 nesse daqui é o quê? A pessoa que tem sérios, eu vou até ler, porque essa daqui é bacana ler. Problemas sérios de concordância, regência, flexão, acentuação e ortografia encontram-se disseminados em grande quantidade por todo o texto, que é a modalidade de coesão. O aluno praticamente desconhece esses itens de correção gramaticais e mais. Utiliza frequentemente estruturas da linguagem oral em contextos não autorizáveis. Marcações mínimas típicas de um texto como parágrafos, frases, períodos e utilização de sinal de pontuação não são reconhecidas. Então é aquele texto porqueira, sabe? Tem a questão da coerência, mas tem a questão da coesão. A questão da coesão, sabe, tipo, norma culta da língua, é um porre. Eu sou totalmente, sabe, eu tenho todas as minhas críticas como futuro, sabe, pessoa formada de letras quanto a essa questão da norma. Eu não gosto muito da questão de norma. Mas, infelizmente, ela é usada nos vestibulares e ela é cobrada. Então, tentem, sabe? O que é um parágrafo, o que é um ponto final, o que é um ponto e vírgula, o que é uma vírgula, o que é uma crase, sabe? Esse tipo de coisa que, né, você tem na aula de português, gramática e tudo mais. E, principalmente, coisas que vocês precisam começar a estudar por conta própria, porque sempre cobra, sabe? Pega muito pesado, isso tira muita nota sua, por bobeira, sabe? E eu coloquei aqui que eu não anulo redação, as 2 primeiras redações eu não anulo por esse ponto. Mas, a partir da 3ª, se eu começar a olhar que os textos estão muito mal escritos, que eles não têm essa estrutura, que eles não têm apego pela gramática em algum sentido, eu vou anular. Por quê? Eu prefiro anular a redação de vocês para vocês começarem a ficar putinhos comigo e melhorar, do que eu falar para vocês que eu não vou anular e dar uma nota qualquer, vocês se sentirem minimamente como que fala? Vocês se sentirem minimamente confiantes para fazer um vestibular e depois vocês
receberem um monte de cagada na cabeça, tipo um pombo, sabe, na sua cabeça, dos corretores. Não quero os meus alunos serem humilhados pelos corretores. Então, as 2 primeiras redações eu deixo passar, a partir da terceira eu começo a cancelar e eu anulo mesmo e não tem problema nenhum com isso, tá bom? Depois vocês vêm tratar comigo e a gente vai tretar sobre esse assunto, né? Tretar ou discutir, né? Provavelmente vocês não vão querer tretar comigo por isso. Mas, sabe, tipo, eu acho que é o mínimo, né? Escrever. Eu sei que educação e essas questões, assim, de norma culta é uma coisa que é chata e ela não chega para todo mundo do mesmo jeito. Então eu perdoo um errinho ou outro, mas muitos erros é muito complicado mesmo, né? E isso porque eu sou bonzinho. A nota 1 é o quê? Os problemas acima, os que eu citei, persistem de maneira considerável, ainda há utilização de marcas de oralidade. Eu sempre pecava nessa modalidade aí, eu sempre pecava, gente. Então, né? Marca de oralidade e as frases não possuem sentido completo. Né? Que são aquelas frases que terminam abruptamente, aquelas frases que a pessoa escreve, depois você vai ler, não faz sentido nenhum. Né? Os parágrafos não possuem relação entre si, tendo ainda graves problemas com a linguagem exigida. Né? Essa é a nota 1. Nota 1,5 é o quê? Ainda há problemas gramaticais sérios, né? Mas pontuais. Então eles já estão, tipo, aquele bagulho do linguagem com J, mas é uma vez ou outra que acontece. Não acontece mais sempre, né? Presença de oralidade, se bem que gramaticais não é nem a questão da escrita de palavras, né? É mais a questão de acentuação. Então, você, vírgula, vai, vírgula, andando, vírgula, sabe? Aquela coisa, tipo, a professora de português que cagou com a sua vida dizendo que vírgula é toda vez que você precisa respirar. Só que daí você fica adolescente, começa a fumar muito, daí de repente você não tem tanto ar, então você fica falando vírgula o tempo todo. É tipo isso, sabe? É esse que é o problema aqui, né? Mas aqui já tá pontual, então não é sempre. Presença de oralidade em contextos não autorizados, por quê? A oralidade, gente, ela não precisa ser cortada de um texto. Eu levo sempre gongada porque eu escrevo textos acadêmicos. Textos acadêmicos você não tem por que ser oral, né? Não tem por quê. Mas, por exemplo, se a redação... Nossa, gente, desculpa, eu tô coçando muito meu nariz, mas é porque minha energia tá atacando. E eu tô ficando sem voz também. O que acontece? Se o texto ele tá falando sobre, por exemplo... comunicação, linguagem de rua. Pô, ter uma marca de oralidade aqui ou ali, se bem delimitada, perfeito, você está ganhando no seu texto. Mas se você está falando sobre qualquer outro assunto que não cabe uma linguagem oral, você não deve colocar. Porque se você colocar, o corretor vai torcer o nariz e ele vai pegar ranço de você e daí ele vai diminuir sua nota. Então não. Corretores são muito sensíveis, até porque eles corrigem muita prova, eles devem ficar muito irritados. Né? Vamos lá. Nota 2, né, que é o shallow. Minto, é o mediano. O shallow é 1,5, né? Médio. Né? A básica, né? Pouquíssimos problemas relacionados aos itens gramaticais citados acima. Então, aquela coisa que já está rara, você quase não acha. A inexistência de marcas de oralidade em contextos não autorizados. Então, tipo, já não tem marca de oralidade, né? Normalmente eu sempre caía nesse ponto aí, mais ou menos. Se eu não tinha oralidade, normalmente eu era 2,5. Mas às vezes quando tinha oralidade, alguém me dava um 2, né? Há boa relação entre parágrafos e não há problemas semânticos sintáticos nas frases e períodos, né? Só que o que acontece? A pontuação utilizada é adequada, dando clareza e fluência ao texto. O vocabulário é pertinente. Sabe aquele texto que você lê e daí você sabe que tem alguma coisa nele que não tá ok, mas que você não sabe o que é necessariamente? Normalmente o corretor dá 2 nesses casos. Por isso, gente, leia, releia o seu texto várias vezes. Por quê? Se o texto estiver truncado, normalmente ele recebe 2. Né? Porque fluência de texto é uma coisa que conta muito. Às vezes seu texto tem um bocado de erro, mas se ele está bem fluido, a pessoa lê tão rápido o seu texto e ela come o seu texto tão rápido que ela não tem tempo para poder ficar prestando atenção se tem erro ou não. Então, às vezes, tipo, nossa, eu sei que a minha escrita às vezes não é tão boa, mas, pô, se você tem uma fluidez de texto, uma fluência, né, no texto, pô, é um bagulho da hora pra caralho. Ajuda muito.
né? Normalmente esse daqui, a nota 2 e a nota 2,5 é uma linha muito, muito tênue, né? Então, quanto mais você conseguir agregar para ganhar um 2,5 vezes um 2, melhor, porque é meio ponto que você ganha, né, brincando. E a nota 2 é realmente esse negócio do você tem pouquíssimos problemas, sabe? Você tem ali uma vírgula fora do lugar, você tem, sabe, uma situação ali, sabe, aquela coisa bem básica. Mas às vezes se tivesse bem mais fluido, aquele texto fluía muito mais rápido. Eu não tinha nem tempo de notar que você não colocou vírgula em algum lugar, sabe? Claro, não seja um Saramago da vida que escreve um livro inteiro sem vírgula, sem ponto, nem nada, né? Também não precisa disso. E a nota 2,5 é o gatinho que arrasou, sabe? Nenhum problema gramatical, as normas estão corretas, os parágrafos se conversam e aquela coisa toda, né? O amor dos corretores. E, bom, essa daí, gente. São 4 modalidades, né? Cada uma pertinente a uma área específica, né? Adequação ao tema. Até esqueci já. A adequação ao tema, questão de coerência, né? Do texto. O que você falou no começo, você tem que estar concluindo no final, básico. O tipo de texto, se você está adequado ao gênero, né, textual. Se você está movimentando a coletânea, se você tem um repertório, né? E a questão da modalidade de coesão, que está ligado muito a essa questão, sabe, gramática. E aí, gente, a consideração final é isso, né? Eu já falei para vocês como é que vai ser o nosso esquema de aula, né? Essa aula ficou um pouco mais longa do que eu gostaria, mas tudo bem. A gente tratou bem sobre os temas principais, né? Sobre como a gente vai trabalhar, né? Espero conseguir produzir o máximo que der. Eu vou me mudar logo, né? Então eu vou ficar um pouco sumido. Mas provavelmente eu consigo já me movimentar para já ir produzindo, mandar uma proposta de redação para vocês mês que vem, né? Ok. Lembrando sempre, a única coisa que eu queria deixar muito claro é, todas as vezes que vocês mandarem mensagem para mim no WhatsApp, mesmo se vocês já tiverem conversado comigo antes, manda lá, olá, Maico, professor, ou alguma coisa, sou a fulana de tal, ciclano de tal, do cursinho Dercy, né, vim aqui perguntar alguma coisa sobre a sua aula, ou então me manda um áudio, sabe, tipo, eu gosto de áudio, gente, pode mandar, não tem problema, sabe, sempre se identificando. Se vocês vão mandar um e-mail para mim, coloca lá no campo assunto, aula X, redação, cursinho Dercy. Olá, professor. Sabe aquelas coisas só para poder... Porque eu recebo muito e-mail da faculdade, eu recebo muito e-mail de trabalho, sabe? Às vezes eu tenho que corrigir uma prova, às vezes eu tenho, sabe, que olhar alguma coisa. Então eu tenho que saber o que eu tenho que dar prioridade primeiro. Então é bom que vocês já venham, conversem comigo. Se é uma coisa muito pontual, tipo, eu quero saber agora, me manda um WhatsApp. Se você já é uma coisa de pai, não, eu vi tal proposta, o que o senhor acha, tal, eu tenho tal dúvida X, que às vezes você sabe que precisa escrever muito, melhor é escrever pelo notebook e já respondo, sabe? Então, tipo, é entender mais ou menos as demandas, né? Mas sempre se identificando, né? Eu espero que as nossas aulas sejam bem agradáveis, eu amei montar essa aula, né? Que é uma aula zero, né? Eu brincar aula zero, a introdução, mas que vai ser bem bacana, tá bom, gente? Beijos pra vocês, fiquem em casa, se cuidem, né? Cuidem, né? Boa saúde pra vocês, pra família de vocês. E até a próxima aula.